Pontos fortes e fracos. Ó, o primeiro ponto forte do mangá é que, mesmo sendo poucos, o mangá tem alguns personagens bem interessantes. Que é o Ovo Maldito. Todo mundo quer entender quem é o Maldito. A Shiro. Os mistérios por trás dela é bem interessante. O Corvo é um personagem carismático. Um personagem legal, personagem de luta carismático clássico, tipo Kenpachi. Puro carisma. E o diretor, que eu gosto das maluquices dele. São personagens bons. São um ponto positivo pro mangá. É aquela parada, galera. No mangá, pelo que o Stupra e o Gutinho falam, eles são bons. No anime, infelizmente, nenhum personagem é bom, sinceramente. O único que continua sendo bom no anime é o Crow. Que, assim, continua sendo carismático, como é no mangá, provavelmente. E é exatamente como o Stupra falou, estilo Kenpachi de Bleach. Ele tá lá porque ele quer lutar, ele quer se divertir, e é isso aí. Não tão bom quanto Kenpachi. Mas exatamente, dá pra lembrar. Claro, Kenpachi é lendário, mas enfim. Bleach tem que servir pra alguma coisa, né, velho? Sim, concordo. Outro ponto forte, que parece ser do mangá, apenas, né? É a questão do enredo ser misterioso e interessante. Na verdade, isso tem uma brecha no anime também, porque você vê toda aquela questão do mistério, de quem que é o tal do Ovo Maldito, caramba, essa Shira é muito esquisita, o que ela faz, o que ela é, tá ligado? A prisão, quem tá por trás da prisão. Quem tá por trás, o que vai acontecer e por aí vai. Porém, no anime, isso não é explorado nem um pouco. Mas no mangá, isso é bem explorado pelo que eles falam. No mangá, tem vários pontos que você realmente quer saber. Tu quer entender. É um mistério legal. Pô, eu quero saber o porquê disso. E tem algumas coisas que nem eram tão misteriosas, mas quando você descobre, você fica surpreso. E outro ponto clássico, né, que um shonen não pode ser shonen sem ter isso, são batalhas bem desenhadas. Só que, Deadman, além de ter as batalhas bem desenhadas, as cenas de violência, que não são poucas, são bem detalhadas, são bem legais, cara. Bastante sangue, o braço cortado, perna quebrada. As cenas são bem desenhadas, não é grátis, é na hora certa. É um ponto forte. Não é aquela coisa que você fica dando porrada sem parar, o neguinho não fica nem vermelho. Não, o neguinho se fere. Menos o Gano. Ele apanha o inteiro. É verdade. Mas, bom, eu discordo um pouco. Eu acho que a arte é boa não só nas batalhas e nas partes de violência, mas também, como eu comentei antes, no anime inteiro. Eu acho que a arte é única, você percebe isso pelo vestuário, pelo traço dos personagens, pelo cabelo das pessoas e por aí vai. Eu acho um traço meio realista e bem feito, principalmente para um shonen. E como o Stubra tinha comentado antes, único do autor. Então acho que o anime ganha pontos apenas por isso, porque no resto é uma porcaria. E o último ponto forte, que realmente é o ponto mais forte do mangá, né? É que todo personagem, além de uma arte própria, tem uma aparência própria, todo personagem tem um background. Todos os personagens do mangá, até os que aparecem rapidamente, tem o seu passado contado. E para ele estar numa prisão, tem que ter um passado. Esse é o fato mais interessante do mangá, em diferença a outros shounens. Realmente, todo personagem tem uma história trágica, uma história meio psicopata, tem uma história por trás que é contada. Isso é bem legal. Como o Stubra falou agora, e enfim, acho que ele concorda comigo antes, a arte de cada personagem é única, de fato, e muito boa, na minha opinião. E sobre o background, no anime, eles não tratam o background de ninguém. Porém, o anime todo foi feito, e isso me deixa com mais raiva, inclusive. O anime todo foi feito como se fosse fazer a história original do mangá. Porque, inclusive, na ending do anime, mostra fotos de cada personagem como eles eram antes de entrar na Deadman Wonderland. Que o Crow pegadinha do malandro, mano. Foi pegadinha do malandro. Dá pro pessoal assistir até o fim. Sim, exatamente. Não, mas eu juro, isso daí me pegou. Eu fiquei vendo e procurando, caramba, vai acontecer alguma coisa, ou então vai ter segunda temporada, tá ligado? Porcaria nenhuma, mas enfim. Ficava mostrando fotos do Crow como policial, tudo Coruja, que a gente não comentou, com a mulher dele, e por aí vai. Então, assim, parece que a história dos personagens é interessante, e sinceramente é uma coisa que eu me interessaria muito em ver.
Por isso que eu acho que a ova deve ser muito boa. Assim como o Coutinho falou, que é boa, é a ova que diz o passado do Crow. Eu acho que legal. eles só poderiam fazer uma ova pra cada personagem, eu acho que isso ficaria bem legal. Como continuar o anime, que eu acho que, porra, poderia consertar alguns erros que eles tiveram e acabar essa história que não é horrível. Só a parte do anime ficou horrível. E de pontos fracos que são tão fortes quanto são tão pesados quanto os pontos fortes. Por exemplo, cenas esquecíveis. Como é que eu posso chamar de cenas? Arcos esquecíveis, capítulos esquecíveis, personagens esquecíveis. Tem uma saga inteirinha de 2 volumes e meio, se eu não me engano, que poderia ser completamente dropada. Ela podia ter o quê? Uns 3, 4 capítulos pronto. É uma saga completamente inútil, não serve pra nada. Uma saga que na hora que você tá lendo ela é quase interessante, mas quando você termina de ler tu vê que volta ao mesmo ponto. Tu vê que podia ter continuado, tá ligado? A história de onde parou, não precisava ter essa saga no meio. E é justamente a saga do anime. E é justamente a saga da porra do anime. É assim, cara, eles colocam um monte de personagem, o cara justamente ele é bom de arte, né, de personagem. Ele faz um monte de personagem com uma aparência legal. Ele tenta fazer um background pra todos eles, mas todos são sem carisma, eles são esquecíveis. Aparece um monte, digamos, cada arco aparece uns 5 vilões, né? A ser abatidos um por um. Exato. 5, cada um é um mais diferente que o outro. São 2 moleques gêmeos, na verdade tem 30 anos, uma menininha, um cara lá que se envenena, que tem que do passado do Crow. Parece um monte de personagem, mas todos eles são fracos. Servem pra luta e depois deu. Pronto, eu acabou. relendo o mangá, metade eu nem lembrava o que tinha acontecido. Pra quem viu o anime e leu o mangá e tá estranhando, tem 2 personagens que aparecem no anime, aparecem no mangá, que é um moleque que, digamos, era amigo dele na prisão e a irmã dele. Eles aparecem no anime, aparecem no mangá, mas importância pra história, na verdade, é zero. Por isso a gente nem comentou deles. Eles existem, estão lá, tem o arquinho deles, mas não são importantes. Porém, no anime, eles são importantes, né? O que não adiciona nada também à série. Quer dizer, são importantes. Eles são meio que mais focados, porque o anime só tem 12 episódios. Então, em poucos episódios, foi fácil focar na história deles. O fato dele ter uma irmã e blá, blá, blá. Ela ser uma deadman, ele foi pra prisão pra resgatar ela. Exatamente. Mas, como você falou, não é importante pro mangá. E, enfim, pode ser tratado como um ponto ruim também. Outro ponto que ele peca muito no mangá é o cenário. Como a gente comentou no começo do vídeo, a ideia da prisão, do dinheiro e tal é bem interessante e não é aproveitado. E além disso, a relação do próprio desenho de cenário. A maioria das vezes ele não desenha o cenário. Tem os personagens, ele bota o personagem na maior parte do quadro e tem uma coisinha ou outra no fundo. Ou é destroço, ele adora desenhar destroço, inacreditável, tem destroço pra caramba. Tem muito destroço, velho. De parede quebrada, as coisas, mas cenário mesmo são poucos. São muito poucos. Isso eu já comento que assim, em anime é impossível fazer isso, que alguns mangás fazem. E assim, o anime pode ter sido horrível do jeito que eu comentei, sinceramente, não recomendo pra ninguém. Porém, o cenário, mesmo eu tendo comentado que não é bom, ele fica sempre dentro da prisão e blá blá blá, ele mostra tudo o que tá acontecendo ao redor. E sinceramente ele é bem desenhado. Então eu diria que essa situação é melhor no anime. Cara, não é que é melhor no anime, ela é obrigatória no anime. Você não pode fazer a mesma coisa que faz no mangá, tá ligado? Personagem fundo branco, personagem fundo preto, personagem fundo branco, personagem fundo preto. Não só obrigatória, não tô querendo dizer só disso, mas também o fato deles terem criado realmente um local interessante no anime. A parte dentro da prisão, do interior lá, onde não é um fundo genérico. Não é um fundo genérico. Anime, e é bem desenhada, bem explorada, na minha opinião. Tudo bem, não muda muita coisa, é basicamente sempre dentro da prisão, isso é ruim, mas agora, pelo menos ela é bem explorada, na minha opinião. Agora, o último ponto fraco, pelo menos, é o personagem principal exagerado. Porque é aquilo, cara, eles pegaram um adolescente comum, com uma vida mais ou menos, jogaram o cara na prisão e falaram, porra, eu vou dar um poder foda pra esse cara e eu tenho que fazer ele ser interessante. Eles falharam. Ele é sem carisma, ele é chato, todos os diálogos dele são desagradáveis. Sabe mesmo, eu não gosto de nenhum diálogo que envolve o Ganta. A ideologia dele é forçada no personagem. E, digamos, uma coisa legal que os ferimentos, uma coisa que todas as batalhas os personagens se ferem muito. Menos o Ganta.
Eu não sei se isso é praga ou não, mas a Seiyu que faz ele, sinceramente, eu acho que tem alguma coisa de errado com ela, porque ela só faz personagem, na minha opinião, chato. Em maioria, tem exceções. Alguns podem discordar de alguns personagens que ela faz, porém, na minha opinião, assim, não só a questão de chato no enredo, eu tô querendo dizer chato ao todo, assim. Ela grita muito e tá toda hora fazendo esse besterol todo e cenas engraçadas, assim, forçadas, sabe? Eu acho que simplesmente o personagem é horrível, tanto no anime quanto no mangá. Principalmente pelo que eles me contaram do mangá. E como a gente comentou no início do cast, eles jogam ele lá com um poder e do nada ele fica pica sem explicação, tá ligado? Eu vou falar que esse mangá só é shonen por causa do Ganta. Tira o Ganta, não é mais shonen, viu? Não sei, né? Eu diria que a parte inicial do enredo também é shonen. Não sei dizer que sim. Um vilão mascarado que mata todo mundo por aí e joga as pessoas na prisão. Não, ele não joga ninguém na prisão, ele só mata. sim, mas... galera, falamos tudo de pontos fortes e fracos. Agora, vamos para os finalmente, né? As notas. Para o motivo de vários verem esse vídeo. Estupra, qual a sua nota? Eu dei nota 7 pro mangá. Ele, além dos pontos fracos e fortes, ele tem uma história simples, uma arte aceitável, uma arte boa, alguns personagens bons, alguns personagens ruins, mas o bacana é que ele é um shounen que não está restrito aos seus clichês. Ele não tem aqueles clichês shounens desagradáveis. Ele simplesmente é um shounen, mas ele foi original do seu jeito. O mangá já está perto de terminar. Eu recomendo leitura. Uma leitura rápida, um mangá relativamente curto. É um mangá com uma leitura dinâmica, que até eu acho que vai ficar melhor lendo de uma vez só do que lendo mensalmente, que nem eu li. Então, vale um 7. É aquela coisa, né, galera? Para um shonen, ele meio que mostra eu não diria temas, mas ele envolve cenas de luta, de violência, que normalmente não entram em um shonen, com muito sangue e essas coisas por aí vai. Então, como eu só vi o anime, infelizmente eu só posso dar nota baseada no anime. E a minha nota é 4. Por um simples motivo. Ninguém é explorado. Explorado que eu digo, nenhum dos personagens é explorado. A história não desenvolve. O cenário, como eu comentei, não é nada legal. Então simplesmente é ruim. É horrível. Ninguém vê essa bosta, por favor. Tá? Gutinho. Nota 7 pro mangá, também como estudo, mas no meu caso foi só pelas revelações, que eu achei as revelações boas. Sinceramente, eu tava começando a achar a história decadente, depois ficou legal. E quando eu também tive o mesmo desgosto do trilho de ver o anime também, pro anime eu dou 2, porque logo no segundo episódio eu já vi que eles não iam seguir o mangá porque tava faltando personagem. E é isso, cara, eu odiei. Prova, notas da prova. Pro OVA que teve, que conta o passado do Crow, sinceramente, eu dou nota 10. Aí vocês falam, Gustavo, nota 10? Mas como é... Gente, o OVA é um episódio só, e eu não tô avaliando uma série inteira, eu tô avaliando aquele OVA, aquele um episódio serviu pra redimir a série inteira do anime. Sinceramente, foi fielzíssimo ao mangá, você viu a coisa boa, animada, com um bom desenvolvimento ali no OVA. Não que no mangá não seja assim, mas tipo... É a coisa animada, sabe? É bem melhor. Mas esse OVA vai ser melhor pra quem leu o mangá, né? Esse OVA vai ser melhor pra quem leu o mangá, porque eles vão perceber a diferença. Quem viu o anime vai achar bom, mas não vai, sabe? Ser uma coisa tão... É aquela coisa. Pra quem não viu o anime, não veja o anime. Mas você pode ver a OVA à vontade só vendo o mangá. Porque ela não vai, digamos assim, te deixar irritado. Como o Gutinho falou, foi perfeita. E assim, você só vai conseguir ver como é uma boa adaptação de um mangá, que foi essa OVA. Então assim, não vai perder muito tempo nem nada do tipo. Então, gente, agora uns comentários extras. Cara, valeu pelos comentários. A gente lê todos os comentários que vocês colocam, tanto no próprio site do Mangás Underground, tanto colocam no nosso canal, mandam no Facebook. A gente lê tudo. A gente não responde tudo, obviamente, porque nem tudo precisa de resposta. Mas valeu pelos comentários, a gente tá gostando bastante de ler eles e discutir com vocês. Sim, e quem, assim, realmente quiser uma resposta da gente,
Pô, é só escrever aí, responde aí, please, ou sei lá, que a gente responde. A gente não tem problema nenhum em responder o comentário de ninguém. E é basicamente isso. Obrigado. A gente não respondeu. Rapidão, a gente não respondeu o que a gente achou que vocês não queriam respostas, só comentaram por comentário. Exatamente. Então, pessoal, pra quem se interessou em ler o mangá, pode ser baixado em ótima qualidade pelo Haruka Scanlator, em português, tá acompanhando o Japão, uma qualidade muito boa. E também tem no God Hands. Ambos fizeram um mangá numa qualidade muito boa, com imagens de alta qualidade, tradução perfeita. Qualquer um dos dois, baixa no fansub que você gosta mais, os dois estão muito bons. E pra quem tá querendo saber sobre a temporada da próxima temporada de animes, provavelmente vai sair lá pela metade de abril. É isso aí, galera. Deem like nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscreve no canal também pra seguir nossos vídeos. Dá um favorito aí se você achou perfeito. Se tiver um tempo extra aí, se você usar Facebook, dá um like na nossa página do Facebook. A gente vai falar várias novidades lá dos vídeos. Vamos postar lá quando os vídeos forem postados. Vamos comentar sobre o desenvolvimento dos vídeos e por aí vai. Pegar ideias de vocês para fazer novos vídeos. E um valeu aí, como sempre, pro nosso parceiro, o Mangás Underground aí. O Judeu Ateu, pra quem quiser saber, deve em breve participar de outro cast com a gente, só de mangás. E basicamente isso. Talvez ele participe de um top 10, no nosso próximo top 10, que eu acho que vai ser bem legal, melhor que o primeiro. Que era o que a gente tinha planejado como primeiro, só que a gente quis guardar pra depois. E pra que se alguém gostar da nossa cara, velho, tem algum site que divulga mangá, anime, review, coisas do gênero, se quiser uma parceria, manda um e-mail pra gente que a gente discute. E galera, a gente não é contra nenhum, assim, título em si. Até, como o Stubro comentou já, até eti, dependendo do eti, a gente consegue assistir. E já deixa eu deixar uma coisa bem clara, porque eu já vi alguns comentários e já respondi em uns 3 comentários diferentes. Gente, eu que lhes dei uma ideia do nome It Must Die. A gente não odeia It. A gente não suporta, são aquelas obras que o objetivo da obra não tem o It pra aprimorar a obra, não. O objetivo da obra é dar uma desculpa de roteiro pra poder mostrar peito e bunda. Então a obra foi feita pra poderem fazer hentai baseados dela. Exatamente. É isso que não dá, cara. Resumindo, tu virou. Bom, mas é isso aí, galera. A gente vai manter contato. Eu espero ver vocês em breve. E pro nosso próximo vídeo, eu já adianto que vai ser uma review só de mangá. Pessoal, não esqueçam, mais uma semana com o Gutinho vivo. Vamos ver quanto isso vai durar até o vídeo de Tulaviru. No vídeo de Tulaviru eu duvido que passe dele, mas... Vai continuar porque senão o 3 não tem casa pra ir pra fazer os vídeos. Falou aí, galera. Shotaro